27º, né? Isso. Oi? É? Já está livre? Já estamos ao vivo? Senhor, tá ao vivo, senhor. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui hoje no 27º encontro triplo no Triplex. Hoje trazendo o Léo, Diogo e Marcelo. Eles são os representantes, depois vocês podem corrigir se eu estiver errado, da editora Círculo do Livro. Estamos aqui, Círculo do Livro, não, Círculo de Giz, desculpa, Círculo de Giz, e que lançamos semana passada o livro, né, que é Teoria Crítica, Crise e Utopia em Tempos de Barbárie, que deu origem a uma exposição chamada Utopia e Barbárie, com esses mais de 20 artistas, e hoje estamos aqui para bater um papo. Esse espaço é o Triplex, Território Regional Independente, Plural e Experimental, que funciona aqui no escritório do Jung, escritório de advocacia Vladimir Jung. É uma iniciativa de Casa Arte Contemporânea, eu, Raimundo Rodrigues, Luísa Gomes Cardoso, Canteiro de Alface, Janete Scarani e o próprio Jung. Então fiquem à vontade para falar do que quiserem, sabendo que nós estamos gravando, então só ficar à vontade. Vamos às apresentações. Vamos começar com o Léo? Sim, pode ser. Bom, meu nome é Leopoldo, né, geralmente chamado de Delpino, sou sociólogo, professor, educador. Eu prefiro o termo educador ao termo professor. Na verdade, fui o último aqui dos três a me juntar àquilo que eu gosto de chamar de uma comunidade de aprendizagem. Vou usar um termo de uma autora que eu gosto muito, que é a Bell Hooks, porque eu conheci essas duas figuras aqui num dos cursos que a Círculo de Giz propõe, e percebi logo uma identificação de reflexão, os estranhamentos que eu tenho com relação à arte, à cultura, são os estranhamentos que o Diogo e o Marcelo têm também, e a gente tem tentado construir pontes novas para pensar determinadas questões, especialmente com relação ao que a gente chama de teoria crítica, autores como Adorno, Benjamin, etc., que servem como uma grande referência para a gente. E eu agradeço muito a oportunidade aqui de aumentar, ampliar ainda mais essa ponte com o Casa Arte Contemporânea. Acho que a gente pode desenvolver muitas comunidades de aprendizagem a partir desse primeiro evento. Diogo? Eu sou Diogo, junto Léo e o Marcelo, editor da Círculo de Giz. A Círculo começou como uma revista a princípio impressa e depois online, e estamos aí no nosso 4º número da revista online, e ela virou, a partir de 2022, uma plataforma também para oferta de cursos, e esses cursos, na verdade era uma desculpa para a gente criar modos de lidar com aquele momento que estávamos vivendo, né? Um momento bastante desesperançado, eu diria, para uns mais, para outros menos, mas um momento que a gente poderia, sem nós pudermos chamar, inclusive hoje, 2023, de um tempo sombrio. Né? Então começamos a oferecer e fazer esses cursos como essa desculpa para encontrar pessoas, para conhecer pessoas, a partir dos recursos como o Zoom, como o Meet, que começaram a se popularizar naquele momento. Foi nessa que conhecemos o Léo, né? E estreitamos relações com outras pessoas, conhecemos outras pessoas e estamos consolidando esse que eu tenho começado a chamar não só de conselho editorial, mas de conselho curatorial, né? Porque a nossa pretensão é não só continuar fazendo a revista Círculo de Giz, que tem como objeto aí essas zonas possíveis de interseção entre teoria social, teoria crítica, psicanálise, arte, literatura, mas também outras ações e outras atividades, em particular editoriais. Né? Então, a nossa pretensão é que a partir do Teoria Crítica, Crise, Utopia e Tempos de Barbárie, que é esse livro, a gente possa se aventurar no caminho mesmo da consolidação de um ser editorial e fazer mais livros, né? Tanto no formato de e-book
prioritariamente como livro físico. Marcelo. Bem, sou Marcelo Fonseca, sou artista visual de formação e dei muita aula aí, um monte de coisa, enfim. Até que eu esbarrei com o Diogo, uns 10 anos atrás, e o Diogo muito mais novo que eu sou uns 15, 18 anos mais velho que você, né? E para minha surpresa, uma pessoa tão jovem, ele apareceu gostando de um campo teórico que era o que eu também gostava. Gostava de ler o Adorno, que é uma figura normalmente olhada um pouco de maneira diagonal, dentro do mundo acadêmico. Ele era, pode falar, brisolista, como eu sempre fui. Opa! Todo mundo aqui acha que é brisolista. Sim, e flamenguista, olha só que coisa. Não, aí tá bem de baixo. Tem tudo são flores. Então a gente começou a trocar figurinha dentro desse campo, né? Desses campos de proximidade da gente. Até que o Diogo um dia fez a proposta da gente fazer a revista. E aí eu falei, pô, muito legal. Eu tinha muita vontade de fazer, eu tinha, dentro das universidades que eu trabalhei, eu tentei fazer, mas nunca funcionou. E a gente criou um casamento que a coisa foi. E veio dar nisso que ele já falou. Então eu vou falar só sobre a marca Círculo de Giz, que me é muito cara. Eu ia perguntar de onde que surge o nome. Ela apareceu porque o projeto original da gente, que continua vivo, naturalmente metamorfoseado, né? A realidade vai sempre se impondo um pouco, apesar da utopia se manter viva, né? Era de fazer a revista, mas junto com isso criar um instituto de pesquisa onde teriam cursos, etc. Esse projeto continua vivo no horizonte, né? O ponto de fuga continua sendo esse. E da revista para cá a gente deu alguns passos, né? Enfim. Mas a ideia era a seguinte, era a gente criar um instituto, uma instituição que passaria por coisa de aula, de pesquisa, de levantamento de material, sobretudo na Baixada, subúrbio do Rio de Janeiro, material de arte, cultura, etc. Só que a gente não ia ter um lugar, uma sede. A gente pensou na época, eu pensei, né? Francamente fui eu mesmo, foi na minha cabeça que veio o Érico Sica, uma coisa do Érico Sica que era como era o nome daquele trabalho? Que era uma coisa que desenhava um espaço onde eu faço o círculo aqui, funcionou, é aqui, é esse lugar. Né? Faço uma demarcação, isso imediatamente indica isso aqui como um lugar. Bom, o Círculo de Giz, ele tinha essas três associações, era a ideia do sem lugar, da própria utopia que movia por dentro tudo isso, que continua movendo, era uma referência a uma ferramenta que é a mais elementar da prática de ensino, que é o quadro giz, mas ela também é uma pemba. Né? Você demarca ali o campo para ver se você propicia a vinda daquilo que tiver que vir, né? No sentido da inspiração, no sentido da incorporação, se quiser. Enfim. Ou seja, uma relação direta com o método Brecht. Não, não tem nada a ver com o Círculo de Giz, Muita gente acha só ocasião do Brecht. Nada a ver. Tem mais a ver com... Talvez... É que a palavra pemba não ia funcionar muito bem dentro dessa construção. Não ia. E assim, vocês falaram de revista física, virtual, assim, hoje, como é que vocês estão formados? O que são vocês? Onde é que se encontra? Como é que se materializa, além desse lançamento do livro? É o primeiro livro? É a primeira edição? Livro Como físico é o primeiro, né? Como é que vocês funcionam?
Então, antes do Teoria Crítica, Crise e Utopia, lançamos como e-book de distribuição gratuita o livro Diários e Autobiografias com Sartre em New Horizonte, da professora Ariane Evo, que é uma psicóloga e foi professora há muitos anos do programa de Psicologia Social, trabalhando na perspectiva uma psicologia social fenomenológica existencialista, na UERJ. A Ariane queria, ela disse o seguinte: cheguei a um ponto da minha vida que eu quero disponibilizar para as pessoas o que eu escrevo e o que eu penso. Então entendemos que a ferramenta do e-book era ideal para isso, porque do ponto de vista do custo editorial é bem mais baixo que o livro físico, e o alcance de circulação, e pronto, é uma plataforma gratuita e a gente pretende seguir assim, né? Com e-books de distribuição gratuita. Mas temos aqui também o nosso, entre aspas, fetiche por papel, por impresso, né? E a ideia é investir cada vez mais nos livros impressos. Que bom. Bom, e tem uma coisa que é curiosa nesse universo virtual, que eu me lembro que quando começou a conversa, era aquele papo do seguinte: o que pintar aqui vai ser eterno. Mas só que o tempo mostrou que é o inverso. Tem revistas em que eu publiquei não tem 10 anos ainda, e desapareceram. Não existem mais. Hoje você procura e não encontra. E, no entanto, o que a gente faz de papelzinho, apesar de ser mais difícil de encontrar, tem uma duração maior. Mas, assim, não, eu volto a perguntar. Agora, vocês hoje têm uma formação, vocês têm um coletivo, tem uma razão social, ou não estão preocupados com isso? Vocês têm uma... Não te respondendo isso. Por ocasião de justamente virar editora, criamos um CNPJ. Certo. Né? Então, porque até então o nosso registro é um registro de revista, né, com o ISSN. Então, para a editoração de livros, poder tirar o ISPN, nós temos um CNPJ. No horizonte, na utopia, né? Então não é o nosso lugar. O lugar que ainda não ocupamos, pensamos sim em ter um espaço de referência físico até para dinamizar o trabalho, mas não é a nossa realidade hoje. A gente trabalha basicamente numa lógica de contribuição. O conselho se autogere, cada um contribuindo na medida e no tempo em que é possível, né? Isso permite, por outro lado, assim, também isso não é nem permitir, mas isso enseja que a gente seja nômade mesmo, né? Então, na semana passada alguém perguntou isso, mas quem é a Círculo de Giz? Ora, a Círculo de Giz, ela se constitui justamente no gesto do círculo na tela do chão que se abre. Então, quem está aqui está sempre considerando que o giz, a tenda, ela é errada, né? Ela não fecha, ela tem suas porosidades, é o que a gente tenta deixar, inclusive, marcado na própria marca, que ela é cheia de furinhos. Então tem zonas de pertencimentos diversas que podem se dar aí. Eu vou confessar uma coisa para vocês, não deveria, mas vou confessar. Nós estávamos agora há pouco dizendo, se nenhum deles aparecer por qualquer motivo, a gente faz um círculo de giz no chão e já está aí. A gente brincou dessa forma hoje, né? A gente brincou. Se eles, por acaso, por algum motivo qualquer, não puderem vir acontecer, a gente faz o círculo no chão e pronto, virou performance. Você me permite, uma leitura perfeita. Vira performance. Uma leitura perfeita desse círculo. Sabe quem fazia isso? Um argentino chamado Alberto Greco, né, nos anos 60, ele gostava de fazer essas maluquices. Ele estava assim, uma pessoa passando por Buenos Aires, ou qualquer outra das cidades que ele transitasse, e parava a pessoa, desenhava um círculo de giz ao redor.
e fala, agora você foi transformado em obra de arte. Uma coisa assim meio... As pessoas tomavam um susto, né? Apesar de estarem familiarizadas com performance na Argentina daquela época, era uma coisa engraçada, assim, né? Eu fiz essa ligação uma época, fiquei lembrando. Inclusive, essa filosofia da círculo que o Diogo tentou sintetizar aqui, ela se reflete assim, claramente naquilo que a gente produz e nas pessoas que a gente convida, ou que se convidam, digamos assim, para publicar na revista. Nós temos um site com pequenos ensaios, pequena poesia, enfim, fotografia, a gente trabalha muito por conta do Marcelo, né, que é artista plástico, mas os ensaios acadêmicos não são tão acadêmicos assim, porque embora a gente necessite de uma certa formalidade, que é uma exigência das burocracias do mundo capitalista contemporâneo, a gente valoriza muito essa porosidade. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção na revista, quando eu fiz amizade com eles ainda como, digamos assim, aluno, né, nos cursos que eles ministraram, foi exatamente o fato de ser uma revista anti-acadêmica, em que muitas coisas que pessoas que se consideram enquanto acadêmicos talvez não consigam publicar naquelas revistas quali ou coisa parecida. Então, eu sugiro, inclusive, quem não conhece a revista, a gente está, inclusive, em vias de publicar o 4º número, o 4º número, que dê uma olhada na revista, né? O primeiro número teve uma versão física, os outros números têm a versão digital. E é uma leitura, assim, extremamente revitalizante e que, de alguma maneira, se retrata esse anseio que você teve, caso a gente faltasse de fazer o ciclo. É porque eu sempre tenho o plano B, o C e o D. Né? Porque acontece de tudo, né? Na vida da gente, principalmente no Rio de Janeiro, acontece de tudo, né? Se chover, acabou, ninguém consegue sair de casa, né? Vai estar tudo alagado, eu estou preso e aí acabou, né? Então, é por isso que eu chego muito cedo aqui, porque se eu sair um pouquinho mais tarde, eu não consigo chegar. Mas você falou em capitalismo aí, e como é que a revista, a editora, se mantém hoje? Vocês se cotizam, ela se paga ou vocês ainda continuam pagando a editora? Vocês continuam mantendo ela? Como é que é? Ou ela já se mantém? Como empresa, é um fracasso. Ela dá prejuízo. Fracasso Infeliz da vida, né? Com esse fracasso, né? A gente só não pode deixar o fracasso subir a cabeça. Muito bom, né? Caio Boticai falava muito pra mim, não pode deixar o fracasso subir a cabeça. Há a pretensão de que em algum momento ela seja sustentável. Claro. Né? Principalmente acreditando que os livros impressos, né, manter, como eu disse, o fluxo de publicações de acesso aberto, tanto em book quanto da revista, quanto dos outros materiais que a gente publica no site, textos curtos, poemas, ensaios visuais, tudo. Mas a expectativa é de que os livros possam em algum momento gerar essa sustentabilidade que hoje a gente não consegue gerar, mas tenta remediar, digamos assim, com os custos. Então os custos são pagos e eles, basicamente a gente cobre custo de site, uma fonte, né? Plataforma para poder gravar os encontros e tudo mais com os custos, né? Mas assim, em termos de capital de giro é bem baixinho. Pode ser chamado, né, de capital de giro. O giro é outra coisa, o capital não. Porque eu vejo também vocês falando aí sobre utopia, né? Quer dizer, criar uma editora nos tempos de hoje realmente é uma utopia, né? Mas necessário, né? Necessário. Totalmente. Né, temos que continuar a fazer. O Léo, eu soube, né, na conversa que quando ele veio a primeira vez, soube que ele tem, a família dele é de educadores, né? Do Leopoldo de Nova Iguaçu, né? Leopoldo, deve ser a 5ª geração, é uma dinastia, né, na verdade. Fala um pouco dessa relação aí com a cidade de Nova Iguaçu, de escola, né? É uma escola muito conhecida, né, Leopoldo, né? Que era o seu? Meu avô. Seu avô.
educação para mim é uma coisa muito forte. E até eu falei brincando, mas como fundo de verdade, hoje pelo menos umas 2 vezes, não é na universidade, inclusive, ser professor é uma coisa, ser educador é outra. Né? Sem entrar em detalhes, né, dessa história que talvez não caiba, mas o Leopoldo Machado foi um educador no sentido amplo do termo, dentro e fora da escola. E aí, fazendo um gancho com a questão da círculo de giz, e até com essa categoria que eu usei agora dentro da comunidade de aprendizagem, eu acho que educar é criar pontes, educar é correr riscos. E aí, quando a gente fala desse papel da círculo de giz na minha vida, por exemplo, é uma das maneiras que eu mais me sinto desafiado, eu ia falar à vontade, confortável, mas mais desafiado a correr riscos. E a própria Bell Hooks, ela diz, um livro chamado Ensinando a Transgredir, ela diz assim, que ela, enquanto educadora, ela só pede para o aluno correr um determinado risco que ela também esteja disposta a correr. Né? E por conta da minha família de educadores, aí minha mãe foi educadora, né, foi professora nesse colégio, há 13 anos já era professora lá, meu pai médico, mas educador, eles se conheceram lá dentro do Centro Espírita, que existia também, que estudava com meu avô, sempre valorizaram extremamente a educação e, curiosamente, aí pegando um dado muito rapidamente biográfico, por muito tempo fugiu um pouco dessa possibilidade, digamos assim, de ser professor. Você de fugiu. Ser pesquisador. Você fugiu, né? No início eu fugi um pouco por medo mesmo, ou coisa parecida. Medo de sofrer, né? E era excessivamente idealista também, ser sociólogo no Brasil, só sobrevivendo de pesquisa. E eu aprendi a me apaixonar pela minha carreira. Por isso que eu digo que eu sou educador, não sou professor, porque não é algo que geralmente as pessoas falam assim, fazer o que se gosta. Né? Muitas vezes a gente tem que gostar do que se faz e aprender a se apaixonar por aquilo que se faz. Você, como artista, pode falar disso muito melhor do que eu. Eu acho que a Círculo de Giz tem essa dimensão também, né? Porque quando a gente fala em utopia, de alguma maneira, a gente fala em correr risco e fala em paixão também, fazer algo que a gente realmente acredita. Obrigado. Eu poderia falar, mas quem vai falar é o Diogo, porque ele que está hoje no encontro. É sobre essa paixão de ser artista e depois ser... Eu não sei se o que vem antes, o escritor, o artista. Você é um artista. Você também trabalha com identidade visual. Ih, cara. Meu tio. Do que você para mim é problemático no sentido de que eu passei a gostar e a me acostumar com os homens fronteiristas. Então, você é historiador de informação. Então às vezes dizer isso me resolve. Né? Mas aí vem Pessoa para os outros ou para você mesmo? Eu acho que tem uma troca. Tem que lembrar ele de vez em quando. Tem que dar mas eu acho que pegando um gancho na provocação que você fez para o Léo, inclusive, na resposta do Léo, as categorias que estão aí colocadas e tudo mais, assim, acho que a Círculo e nem eu temos nenhuma pretensão de derrubá-las. Né? A nossa missão é destruir as instituições. Não é uma missão, é um sonho. Eu adoraria que um outro mundo se construísse sobre a ruína desse e tudo mais. Mas não é, sou contra, mas é um pouco. Meu desejo não está indo para lá. Né? O que nos dá prazer de fazer? E vamos fazer o que nos dá prazer. Então, é muito mais o que essa nossa condição, eu vou usar assim, nos leva como desdobramento, de consequência. Né? O que não significa que isso não seja sério, pelo contrário. Então, por exemplo, no primeiro editorial que a gente escreveu para a revista, dizia o seguinte: acreditamos que as reflexões efetivamente críticas sobre a realidade são aquelas que se permitem transdisciplinares ou transitar. Né?
que flertam com a transdisciplinaridade, com a interdisciplinaridade ao menos. Porque está lá, assim, isso não é falta de rigor, é o contrário. Existe um rigor, inclusive, e um compromisso com o próprio pensamento, com o seu próprio, com o seu próprio desejo, em sustentar formas, inclusive, de expressão que não estão necessariamente dentro dessas categorias. Elas podem se encaixar nessas categorias, nessas instituições? Podem, isso não é nenhum problema. Mas elas não são fruto do desejo de estar lá dentro, elas são fruto de um outro desejo que está escorrendo por essa palavra que aparece o tempo todo para a gente, que é utopia. Né? Daí que acho que o Léo falou que a teoria crítica é um horizonte para a gente, né? Teórico e até metodológico, no que se refere à construção de pesquisa, à construção de raciocínio e tudo mais, assim, a utopia é a palavra que está aparecendo o tempo todo, justamente porque ela diz respeito a esse lugar, tanto do ponto de vista físico, que é móvel, quanto desse lugar das categorias institucionais, que elas não estão exatamente muito bem colocadas. Né? Então, assim, te respondendo mais diretamente, assim, como eu me identifico, eu sou historiador porque resolve agora. Eu também sou meio artista, meio psicólogo, meio psicanalista, meio psiquiatra. E isso não é exatamente um problema para mim, reconhecendo que seja e tenha consequências problemáticas para as várias instituições. E deixa eu te fazer uma confissão também, já que você fez uma confissão ainda há pouco, assim, qualquer semelhança dessa inspiração com o imaginário perfeito talvez não tenha. Caraca, a gente sempre volta pro mesmo lugar. E aí, pegando esse gancho, eu soube também nesse mesmo dia que eles vieram nos encontrar, o Léo e o Marcelo, que o Marcelo estudou com a Renata Gesomino, não foi? Não, ela participou da sua banca. A sua banca, pois é. A Renata, professora da minha filha. Olha isso. A Renata Gesomino, para quem não conhece, é uma doutora em História da Arte, e ela fez o mestrado dela no Imaginário Periférico e o doutorado dela no meu trabalho. Então, e eu conheci Renata com 7 anos, pequenininha, criança mesmo, e ela foi fazer Belas Artes, depois ela foi para teoria. E aí é interessante, a gente aí fala de imaginário, fala de Renata, ou seja, é um círculo. Né? Não sei se diz, mas é um círculo. Então, você ter essa experiência também. Então, talvez, não quero me alongar, mas assim, talvez isso tudo, né, vá dar nisso aí. Né? Fala sobre essa coisa desse círculo, essa coisa circular. Que Renata, sua filha, ela dá aula para sua filha, e depois você vai à sua banca e vem para cá e chega aqui. Ele também é artista, a propósito. Eu recentemente fiquei velho, né? Institucionalmente, oficialmente velho. Tenho até direito a eu não sei o que é isso. Fila própria e tal. Jovem há mais tempo. E é como se eu estivesse bordeando o começo. Né? Fecha um círculo, né? Um círculo, se quiser, talvez uma espiral, não sei. Mas assim, a história, a minha do Diogo, nesse sentido, a minha história sempre foi muito de mistura de tudo, né? Eu tive uma formação em arte dentro de casa, né? Com meu pai, com minha avó, e depois fui estudar. E o próprio processo da arte, o próprio fazer da arte, e sobretudo a instabilidade que essa prática, em que essa prática me deixava num estado de instabilidade absoluta, de uma espécie de salto no vazio, uma imagem que a gente usou no curso, que é um Yves Klein. Aquele cara saltando, né? É muito como a prática da arte me deixa, me sentindo. Estava se falando aqui muito do prazer. A arte, para mim, ela sempre foi um desejo. Um prazer, nem sempre, muito raramente. O Picasso dizia que a tela, o campo da tela, não era um campo de paz, era um campo de uma luta atroz, uma luta consigo mesmo, enfim. E foi isso que acabou me jogando para a teoria. Eu comecei a estudar uma teoria para ver se eu conseguia alguma estabilidade naquilo ali.
o que eu consegui, na verdade, foi complexificar a instabilidade. A confusão Parabéns. ficou maior ainda. E assim, esse projeto, assim, como diz, ele acabou virando assim, um projeto central para mim, nos últimos anos, porque a realidade ficou muito chata, a realidade da televisão está muito chata. Quando a gente pensa em política, por exemplo, em prática política, fala-se em governabilidade. Ninguém fala em inventar uma forma de governar que nunca tenha existido. Eu não suporto mais esse assujeitamento a uma realidade. Como é a palavra que está me faltando? Prosaica, essa realidade prosaica, chata, redundante, repetitiva, né? Que quer se fantasiar de si, né? Dissimulando o fato de que ela só se estrutura em cima de negações, de negatividades, né? E que, por outro lado, a gente que está na contramão disso, perde a medida do próprio poder da negação, né? Do próprio poder do não. Uma coisa eu estava conversando com um amigo anteontem, a gente estava falando dessa coisa do ser humano. Eu já vi filosofias definindo o ser humano como ser de linguagem. Eu acho, para mim, o ser humano ele é essencialmente um bicho que diz não. Né? Ele diz não. Ele diz não para o sexo corporal dele, ele diz não para comer. A gente inventou uma doença que é comer nada. Alexia. O sujeito come nada. Ele come nada. Então, assim, eu acho que a círculo de giz, como eu entendo, e como eu tento me situar dentro dela, ela é uma zona de interseção entre tentar. Eu acho uma coisa, eu acho que vocês são muito doidos. Nem você, por isso está aqui. Por isso está Olha, aqui. A loucura do Zuni. estou adorando, eu estou gostando muito da conversa, estou gostando muito Alex, essa sua colocação é muito ótima, muito boa quando você fala dessa nova governabilidade, nesse novo conceito de sociedade, que eu acho que já não se reinventa há muitos anos. Qual o motivo, o principal tópico de vocês três que escreveram o livro? Não tive o prazer de escrever, porque não consegui. O motivo tópico, eu acho que você colocou mais ou menos a utopia da sociedade que você gostaria de ter, mas não colocou o que seria, né? Que eu acho que é para mim muito difícil, né? Mas assim, uma visão utópica e uma visão barbárie que fez com que morresse vocês para escrever esse livro. O Lili curioso essa pergunta, porque ele que é o organizador do livro. Eu só escrevi a orelha do pé do livro. Todo mundo tirando essa reta. Eu tenho uma coisa escrita minha lá, mas só no negativo. Eu não disse o que eu quero, eu disse o que um monte de coisa que eu não queria. Tem resposta a isso? Eu acho que tem uma resposta que é a seguinte. Tem uma resposta talvez mais formal, que seria esse livro responde, por um lado, ao desejo de criar a editora como um selo, né? Esse selo é independente, transdisciplinar, transgressor em diversos quesitos. Eu vou dizer que é um projeto transgressor, ponto, né? Ele é transgressor em diversos quesitos, por exemplo, no ritual da revista. Não há exigência de titulação mínima para publicar com a gente, não interessa a quais, mas vamos manter isso. Né? Então, isso é inegociável. Eu escrevi um texto ensaístico em que eu falo em primeira pessoa, vai estar como artigo, isso não significa falta de critério, falta de rigor, tudo mais. Então, é transgressor em alguns pontos, eu queria deixar claro. Então, eu acho que tem essa resposta, ela marca esse lugar da afirmação do desejo, e em algum momento na apresentação eu digo o seguinte: pensei em insistir em diversos momentos, está dentro na apresentação do livro, né?
porque sobreviver é uma coisa difícil, eu vou dizer ainda né? Especialmente entre 18 e 21 foi um negócio difícil, todos os envolvidos passaram por dificuldades das mais diversas, em alguns momentos pareceu uma bobeira, tá? Que diabo a gente precisa de livro, a gente precisa sobreviver, mas até um ponto em que isso também está aqui dito na apresentação, falar é melhor. Portanto, escrever é melhor, tornar público é melhor. A outra resposta mais simples, mais direta, o Edmundo está querendo encerrar, e aí é para devolver uma bola para o Marcelo, que a gente desenvolve, sei lá, daqui a pouco, depois, que é o seguinte: não consigo não fazer. Sei muito bem o que é. Eu também. A minha resposta sendo respondida, a minha pergunta sendo respondida. Desculpa. Eu não consigo não... eu não consigo mais dizer não a isso que me parece uma exigência deste mundo, que a gente está usando o termo barbárie, mas para mim ainda é caracterizado pelo que o Adorno chamou de vida danificada. Tá? Não é diante, é emmeado a esta vida danificada, fazendo parte dela, eu e minha vidinha danificada, eu não consigo dizer não a esse chamado que vem de algum lugar. Tá? Uma voz que vem de algum lugar, era a voz das musas, né? A esse dizer que está tomando essa forma como um livro impresso, né? Mas que também toma outras, é possível e toma outras formas. Então eu acho que essa utopia, e aí, neste sentido, né, ela é o horizonte ao qual se quer chegar, mas ela, antes de mais nada, é essa negação radical a esse presente danificado. Né? Eu posso até não saber exatamente para onde eu quero chegar, mas eu sei exatamente o que eu não quero. Bacana. Então vamos com a Ana Márcia. Por favor, Ana Márcia, se junte ao grupo ali para a sua participação roxa. Ana Márcia e sua participação roxa. Ana Márcia é a nossa fixa, ela teve um pouco ausente, mas agora está de novo presente. Ana Márcia é atriz e conhece muito bem Nova Iguaçu. Sim, claro. E professor Newton, não passou na vida. Ana Márcia é professora de muitos anos e professora de teatro, de música, dispensa comentário. Depois vocês podem olhar o Instagram dela. E o professor Newton tem uma... Eu estive com ele uns 4 dias antes dele morrer, no sábado. Tivemos uma conversa maravilhosa e ele falou muito, chegando no Brasil, sorrindo. Ele tinha ganho de um amigo um vinho, um pouquinho antes. A gente se abraçou, estávamos no clube, ele desceu e ele estava com chapéu de palha e nunca esqueci essa imagem. Ele andando, com chapéu de palha, o vinho, descendo e olhando para ele, aí ele vira e me dá um chapéu. Para sempre, né? Roteiro de filme. Se eu fosse um artista plástico, eu queria pintar isso. Eu fecho os olhos e ele andando, e olhou para mim com um sorriso de quem sabe o que está acontecendo. Isso é muito bom, muito bom. Ana Márcia. Olha lá. O Diogo escolheu essa poesia e não fala algo aí, não. O Diogo escolheu essa poesia e eu amei. Eslava, né? Simbólica. Opinião sobre a pornografia. Não há devassidão maior que o pensamento. Essa diabrura prolifera como erva daninha num canteiro demarcado para margaridas. Para aqueles que pensam, nada é sagrado. O topete de chamar as coisas pelos nomes, a dissolução da análise, a impudicícia da síntese, a perseguição selvagem e debochada dos fatos nus.
o tapear indecente de temas delicados, a desofa das ideias. É disso que eles gostam. À luz do dia ou na escuridão da noite, se juntam aos pares, triângulos e círculos. Pouco importa ali o sexo e a idade dos parceiros. Seus olhos brilham, as faces queimam. Um amigo desvirtua o outro. Filhas depravadas degeneram o pai. O irmão leva a irmã mais nova para o mau caminho. Preferem o sabor de outros frutos, da árvore proibida do conhecimento, do que os traseiros rosados das revistas ilustradas. Toda essa pornografia de verdade simplória. Os livros que se divertem não têm figuras. A única variedade são certas frases marcadas com a unha ou com o lápis. É chocante em que posições, com que escandalosa simplicidade o intelecto emprenha o outro. Tais posições nem o Kama Sutra conhece. Durante esses encontros, só o chá ferve. As pessoas sentam nas cadeiras, movem os lábios. Cada qual coloca sua própria perna uma sobre a outra. Dessa maneira, um pé toca o chão e o outro balança suavemente, livremente ao ar. Só de vez em quando alguém se levanta, se aproxima da janela e pela fresta da cortina espreita a rua. Bacana, com isso nós terminamos aqui a... É um outro tom, é diferente do que eu tinha lido. É por isso que nós temos Ana Márcia. Para dar esse tom roxo. Gente, eu quero agradecer a vocês todos aqui pela participação. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para se despedir. Muito obrigado, Raimundo, por tudo, por toda a acolhida, e estendo esse agradecimento a Luísa, a Lina, enfim, ao Jung, a todo o projeto, todo mundo de vocês. vocês, pela simpatia, pela acolhida, pelo carinho, enfim, por tudo isso e por querer ouvir a gente, né? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.